Olá, amigos e amigas. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Estamos estudando a lição número 10 da Escola Sabatina. Hoje é domingo 30 de agosto de 2020. O título da lição de hoje é Pequenos Grupos, uma ideia divina. Quando nós convidamos uma pessoa não crente, não cristã, para seguir a Cristo, quando nós testemunhamos a essa pessoa, nós podemos convidá-las ao culto no templo. Podemos convidar essa pessoa a que participe da escola sabatina. Podemos convidar essa pessoa ao nosso lar, à nossa casa, para que possamos ter amizade e ensinar a Bíblia para ela. E também podemos convidar essa pessoa a fazer parte de um pequeno grupo. Na lição de hoje, a ideia é que o pequeno grupo não é invenção humana. Essa noção de participação, de envolvimento, está presente de maneira muito clara na Trindade. Por exemplo, Gênesis 1 e 2 diz assim, façamos. Ora, quando diz façamos, pressupõe pelo menos duas pessoas. Mas aqui no texto de Gênesis capítulo 1, nós não temos apenas duas pessoas, temos três. Temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Gênesis 1:26 diz nossa semelhança. De novo, a ideia de pluralidade. Em Hebreus 1 e 2 fala-se do Pai e do Filho. E em Efésios 3, 8 e 9 fala-se também do Filho e do Pai. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apresentados como agindo em perfeita unidade. E no caso de Gênesis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. Cada um com tarefas diferentes, mas todos eles trabalhando em perfeita união indivisível. No caso da criação, o Pai é apresentado como o mestre que planeja a criação. Digamos que é o arquiteto da criação. Jesus Cristo é a pessoa mediante quem o plano da criação foi executado. Ele é o agente da criação. E o Espírito Santo também é apresentado como aquele que, junto com Jesus Cristo, é o agente da criação, trabalhando em harmonia com ele. É um ato sobrenatural tão impressionante como a criação requereu o envolvimento, a participação direta das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora nós devemos ter cuidado em analogias, querendo trabalhar a ideia de pequeno grupo na Trindade, por outro lado, é claro que podemos comparar. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram o primeiro grupo a atuar de modo integrado na história da salvação. Eles participaram da criação da humanidade e da sua redenção após a queda. Isso nos mostra que na Trindade existe a ideia de colaboração, de envolvimento, de unidade, de participação. O Deus da Bíblia não é um Deus único e nem no sentido de ele estar sozinho. É um Deus único no sentido de ele ser o único Deus a quem devotamos a nossa adoração. Mas esse único Deus é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Em João e em Romanos e também em Coríntios, temos um outro tema, que é a ressurreição de Cristo. E esses livros nos mostram a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da salvação. Em João 10, 17 e 18, Cristo dá a sua vida. E o Espírito Santo ressuscitou Cristo. Não é impressionante? Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo. E todos eles agiram no evento. Então, se você compara João 10, 17 com Romanos 8 e 11 e com 1 Coríntios 15, 15, você vê a participação dos três no evento da ressurreição de Cristo e todos eles agindo para poder beneficiar a humanidade. A Trindade, então, irmãos, está unida para salvar. Esse pequeno grupo de três tem um propósito expresso de redimir a humanidade. Isso nos mostra que os pequenos grupos podem ter vários propósitos. Propósito social,
propósito de identidade, propósito de fortalecimento da amizade, tudo certo. Mas o principal objetivo dos pequenos grupos é ganhar para Jesus pessoas que estão perdidas. Ou seja, o objetivo supremo dos pequenos grupos é a salvação de gente. Eu queria apenas reforçar o tema de Gênesis 1, 26, né? A terceira pessoa do plural que é usada ali, façamos o homem. A terceira pessoa do plural era quase unanimemente considerada pelos teólogos da igreja primitiva como um indicativo das três pessoas da divindade. A expressão façamos requer a presença de pelo menos duas pessoas. Neste caso temos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto nos mostra a ideia de grupo. A atuação coordenada da Trindade na criação, irmãos, mostra o grande interesse do Pai, do Filho e do Espírito Santo em favor da humanidade. Esta é uma tremenda boa nova. Há três pessoas que querem o nosso bem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, ele se apresenta no batismo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem os que verdadeiramente entram em relação da aliança com Deus. Eles estão presentes em cada batismo. Para quê? Para receber os candidatos que renunciaram ao mundo e receberam Cristo na sua vida. Esses candidatos entraram para a família de Deus e os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que maravilha! Você já é batizado? Já é batizada? Pois é, a Trindade participou da alegria do seu testemunho público para a salvação. E você que escuta e não é batizado, batizada ainda, prepare-se para se entregar a Deus publicamente e para que a Trindade testemunhe a sua decisão. Que bênção saber que o pequeno grupo inicia-se na própria vida da Trindade. Que você tenha uma ótima semana e a lição dessa semana promete nos ensinar muito. Bênçãos para você e para sua família.